Obrigado, senhor presidente, nobre vereador Daniel Brizola, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para fazer o uso da palavra no dia de hoje, porque amanhã, dia 27 de novembro, pela terceira vez seguida, nós estaremos realizando uma manifestação chamada Dia Nacional pela Legalização da Maconha e Combate ao Câncer. Essa manifestação, ela foi organizada pela RENCA, que é a Rede Nacional de Coletivos e Ativistas pela Legalização da Maconha. E o objetivo dessa manifestação do dia de amanhã, e não à toa, a RENCA escolheu o dia 27 de novembro como o Dia Nacional pela Legalização, porque amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E o objetivo dessa manifestação é justamente divulgar para os brasileiros que existe um uso medicinal da maconha, que o uso medicinal da maconha é consagrado já em vários países do mundo, hoje, vários países do mundo, dezenas de estados americanos permitem o uso medicinal da maconha, e no Brasil esse uso ainda é muito pouco conhecido. A grande maioria dos brasileiros não conhece as propriedades farmacológicas da maconha. Primeiro, é importante a gente saber que o uso medicinal da maconha não é uma descoberta da ciência moderna. Na verdade, a cannabis, ela já aparece como medicamento num livro chamado Pen Sao Xing. Eu não sei pronunciar chinês, mas é mais ou menos isso. Que é considerada a primeira farmacopeia conhecida do mundo. E ela foi escrita no ano 2723 a.C. Quer dizer, há quase 5.000 anos, a humanidade já conhece o uso medicinal da maconha. E nesse livro, a maconha, ela é descrito o efeito analgésico, anticonvulsivante e tranquilizante da maconha. No início do século XIX, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro deu início às legislações mundiais que proíbem a maconha. A primeira legislação que nós conhecemos no mundo que proíbe o uso da maconha é uma postura municipal da cidade do Rio de Janeiro de 1830, que tinha um caráter claramente racista, quando ela estabelecia que é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Estava se iniciando o processo de criminalização da maconha como um dos elementos de criminalização da cultura negra. A gente sabe que no início do século XX no Brasil, o samba foi proibido, a capoeira foi proibida, o maracatu, o zungu, o candomblé, a umbanda, uma série de traços e características da cultura negra foi criminalizada, e assim surgiu a criminalização da maconha. Nos Estados Unidos, no fim do século XIX, quem bancou a luta antiproibicionista foram os setores evangélicos radicais, fundamentalistas, conhecidos como puritanos, que tinham movimentos como a Liga pela Temperança, que defendiam não só a proibição da maconha, como também a proibição do álcool, e pasmem, eles lutavam contra o sexo por prazer, mesmo entre pessoas casadas. Para os puritanos, mesmo entre casais casados, o sexo só poderia existir para a procriação. Então foi esse segmento do pensamento religioso fundamentalista que articulou a proibição das drogas nos Estados Unidos no final do século XIX, e conseguiram, no início do século XX, especialmente a partir da década de 30, a aprovação de uma série de leis proibicionistas
nos Estados Unidos, né? Bem, hoje, e há muito pouco tempo, a ciência começou a entender como a maconha funciona nos organismos dos seres humanos e de outros animais. Para vocês terem uma ideia, apesar da maconha ter sido proibida no início do século XX, só a partir dos anos 60 é que a ciência conseguiu identificar quais são as substâncias, né, que existem na planta maconha e que provocam seus efeitos. Só nos anos 60, praticamente 60 anos depois de começar a política proibicionista pelo mundo, é que se descobriu, né, a existência dos canabinoides. Os canabinoides, que hoje se conhecem mais de 80 canabinoides, né, talvez sejam mais de 100 canabinoides, são as substâncias, né, que são conhecidas como os princípios ativos da maconha. O canabinoide mais conhecido é o THC. Quando os cientistas, nos anos 60, descobriram os canabinoides, eles descobriram que no nosso cérebro existem, né, terminações de aminoácidos nos neurônios específicos para se encaixarem nas substâncias canabinoides, nas substâncias que existem na planta da maconha. Então isso levou a um questionamento muito grande por parte dos cientistas. Por que que o nosso cérebro tem receptores de aminoácidos para os canabinoides? O que que isso significa? Será possível que a evolução da humanidade e a evolução da planta cannabis foram tão imbricadas, uma foi tão importante para a outra, ao ponto do nosso cérebro desenvolver as terminações especiais para receber os canabinoides? Na verdade, o que os neurocientistas concluíram a partir dos anos 90 é que o nosso cérebro produz maconha. O cérebro dos seres humanos e de todos os animais produzem naturalmente substâncias similares às substâncias que se encontram na planta da maconha. É chamado sistema endocannabinoide. Da mesma forma que o nosso organismo produz uma morfina interna, que é conhecida como endorfina, o nosso organismo também produz os canabinoides, são os endocannabinoides. Então, a descoberta do sistema endocannabinoide revolucionou completamente o entendimento da ciência sobre os efeitos da maconha no nosso organismo. Inclusive, hoje a ciência considera que todos os seres vivos possuem o sistema endocannabinoide. Do ser humano à estrela do mar, todos os seres vivos têm os seus mecanismos de produção dos canabinoides. Então, na verdade, a planta maconha, ela passou, né, a ter as suas características medicinais, etc., em função, muito provavelmente, do trabalho de agricultores chineses que há 15 mil anos, ao fazer o processo de cultivo da maconha, começaram a selecionar aquelas plantas, não é, que tinham um efeito psicotrópico observável. Então, foi o homem adaptando, né, a espécie à sua necessidade de ingerir os canabinoides. Bom, quando, né, o THC, por exemplo, que é o canabinoide mais conhecido, liga-se aos receptores do sistema endocannabinoide do cérebro, né, há uma redução da dor e da ansiedade, assim como uma sensação de alteração da consciência. Nos países em que o uso da maconha para fins medicinais é legalizada, os médicos a recomendam para aliviar os sintomas de diversos distúrbios e doenças crônicas, como AIDS, câncer, esclerose múltipla, náusea decorrente da quimioterapia, doença de Crohn, glaucoma, epilepsia, enxaqueca,
artrite e falta de apetite. A maconha medicinal também é indicada para pacientes terminais como forma de aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida. E hoje já existem pesquisas em vários países do mundo demonstrando que os canabinoides também podem reduzir o crescimento de determinados tipos de tumores cancerígenos. Então a maconha não é utilizada apenas para combater os efeitos colaterais da quimioterapia contra o câncer. Ela já vem sendo utilizada como remédio contra o tumor cancerígeno, dependendo do tipo de tumor. Em 1996, o estado da Califórnia aprovou, por plebiscito, a regulamentação do uso medicinal da maconha. Hoje, 18 estados americanos têm leis semelhantes. Na Califórnia, a arrecadação de impostos com a venda legal de maconha está em aproximadamente 100 milhões de dólares por ano. Inclusive, houve muita polêmica nos Estados Unidos recentemente, com um plebiscito que houve na Califórnia pela legalização do uso recreativo da maconha. Muitos economistas defenderam que a legalização da maconha seria o principal instrumento econômico para que a Califórnia pudesse enfrentar a crise financeira provocada em 2008. A lei da maconha, para ser utilizada na forma de cigarros, o conhecido baseado, as farmácias autorizadas a vender maconha medicinal oferecem diferentes produtos à base de cannabis, como biscoitos, chocolate, leite e manteiga. Inclusive é importante as pessoas saberem que nos locais onde se faz uso medicinal da maconha, como existem mais de 80 substâncias ativas na planta, hoje os plantadores de maconha na Califórnia já conseguem produzir um tipo de maconha para o tipo de doença. Então, por exemplo, se um cidadão precisa fumar maconha para aumentar o seu apetite na hora de enfrentar a quimioterapia, ele muitas vezes não quer que ficar com sono, ficar chapado, ter qualquer tipo de alteração de consciência. Hoje já existe na Califórnia maconha, por exemplo, que apenas abre o apetite e não provoca os outros efeitos. Da mesma maneira, se uma pessoa quer utilizar a maconha para enfrentar a depressão, mas ele não quer ter o seu apetite aumentado, existem maconhas que são vendidas na Califórnia, tipos de maconha que vão combater a depressão, mas não vão provocar, por exemplo, o aumento do apetite. Há essa possibilidade de se combinar as espécies da planta para se alcançar, o resultado desejado. No Canadá, que também permite o uso medicinal, o Canadá, que também permite o uso medicinal, está estimulando a produção da maconha em grande escala. E a estimativa de arrecadação para a próxima década é de 2,8 bilhões de reais por ano em impostos oriundos da venda legal da maconha medicinal no Canadá. Infelizmente, os brasileiros ainda são impedidos de desfrutar dos benefícios medicinais da maconha. O paciente que decidir usar maconha para fins medicinais hoje no Brasil pode sofrer as mesmas punições de um usuário recreativo. E o médico, que recomendar o uso medicinal da maconha no Brasil pode ter o seu registro de medicinal cassado, e pode ser acusado de associação para o tráfico. Então amanhã, dia 27 de novembro, a partir das 14h20, no Largo de São Francisco, nós faremos a terceira edição da manifestação chamada de Dia Nacional pela Legalização da Maconha e Combate ao Câncer. Faremos a partir das 14h20 um debate no Largo de São Francisco com a presença do músico Marcelo Iuca, que vai falar das suas experiências como paciente
né, do uso medicinal da maconha, e contaremos também com a presença do professor de medicina da UFRJ, o neurocientista Dr. João Menezes. Essa será a nossa contribuição para que o debate sobre o uso medicinal da maconha no Brasil aconteça, que nós possamos enfrentar os tabus que impedem que esse debate se desenvolva na nossa sociedade, para que o nosso povo possa se beneficiar do uso medicinal de uma planta que tem os seus atributos medicinais conhecidos pela humanidade há mais de 5.000 anos. Então, muito obrigado a todos e todas pela atenção.